nós conversamos agora com o Tiago Tange, eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Boa noite, Tiago Tange. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui no programa, né? Mandar um abraço para vocês, especialmente a todos os nossos espectadores. Obrigada. Maravilha. Tiago, fala pra gente um pouco da expectativa aí, dessa próximos passos à frente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Momento delicado, quando eu falo delicado, né, o momento que o país vive, né? O Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que tem que defender a isonomia, ao mesmo tempo defender o Estado Democrático de Direito, batalhando e lutando diariamente com disseminação de notícias falsas, Tiago. Pois é, na semana passada a gente teve o nosso ato virtual, né? Infelizmente a gente ainda não conseguiu fazer a questão presencial, né? A gente está um ano e meio fazendo no home office, mas nesse ato virtual que foi muito bacana. Eu falei o seguinte, acho que talvez para nós jornalistas, né, a gente está vivendo os piores momentos da nossa história, né, quanto profissão, porque não bastasse, né, o desastre social, o desastre econômico, né, o desastre sanitário, que já causou quase 600 mil mortes, né, e tem relação direta, né, com esse governo criminoso, esse governo genocida que hoje, né, está à frente do país e que ataca, né, diariamente os jornalistas, especialmente as jornalistas mulheres, né, com as suas atitudes misóginas, com as suas atitudes que tentam cercear, né, a liberdade de imprensa. Então, para a gente está vivendo esse momento muito delicado, mas ao mesmo tempo, a nossa profissão, né, e a gente é gostoso falar entre jornalistas também, com Com os nossos certeza. espectadores, com nossas espectadoras, mas a gente, por outro lado, se mostrou, se alguém tinha dúvida, né, que a profissão de jornalista é uma profissão essencial para a democracia, para a circulação das informações de qualidade, eu acho que agora, com essa pandemia, não tem mais, né? Porque parte da tragédia poderia ser muito pior ainda, né? Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro sabotou deliberadamente as informações, né? Como você acabou de dizer, a questão de notícias falsas, das fake news, né? Que se abundam pelas redes, por grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, etc. Quem conseguiu de uma maneira, né, de resistência mesmo, mas a partir do trabalho de apuração, a partir do trabalho, né, que a gente está realizando aqui, de entrevistas, fazer essa qualificação, foram os jornalistas, né, foram as jornalistas e jornalistas. E num cenário muito difícil, né, também de intransigência das grandes empresas, de intransigência dos veículos de comunicação, que mesmo, né, nessa crise econômica que a gente está vivendo, acho que, né, nos jornais aí, os economistas podem falar muito melhor do que eu, mas a inflação em descontrole que pesa, né, no bolso de todo mundo, a gente ainda assim vive uma intransigência dos patrões, né, que não querem às vezes recompor sequer os salários à inflação. Então, quer dizer, a gente está num momento muito difícil, mas ao mesmo tempo, acho que é a partir desse momento que a gente entende, né, quanto os sindicatos, quanto as centrais sindicais são essenciais, né, não só para a organização da classe trabalhadora, mas para que a gente consiga resistir e vencer, né, porque acho que é importante, obviamente, resistir, mas a gente também tem que pensar, né, nas vitórias que nós teremos com a nossa organização, né, e acho que a gente começa a partir dos sindicatos, começa a partir dos movimentos de base e a gente, né, como jornalista, acho que tem um papel fundamental para discutir direitos, para defender salários, né, defender direitos, mas também para falar sobre outras questões essenciais, como a questão de democratização dos meios de comunicação, como a questão, né, de fake news, notícias falsas, etc. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas, ao mesmo tempo, eu acho isso muito importante e essencial para estar discutindo nesse momento. Com certeza. E falando em alguns desses pontos, antes da minha pergunta, quero apenas te parabenizar pela eleição. Inclusive, na sua chapa, ao seu lado, tem grandes amigos meus, então eu desejo aí sucesso nessa caminhada. Queria falar especificamente sobre as fake news, porque assim como você muito bem pontuou, a importância do jornalismo e dos jornalistas tem ficado cada vez mais evidenciada e, ao mesmo tempo, Bolsonaro, então, veta a MP das fake news, enfim, que poderia exercer algum tipo de controle, o que não surpreende, né? Porque ele é o maior propagador e seus apoiadores também. Como analisar esse cenário dentro de todo esse contexto? Perfeito. Assim, acho que em primeiro lugar, né, a gente tem que tá muito claro, né, para a gente que a gente é jornalista, acho que está claro, mas é bom também para a espectadora, para o espectador entender, né, que o governo Bolsonaro e a figura do Bolsonaro, né, além de odiar o povo brasileiro, que ele odeia o povo brasileiro, o cara posa de patriota, mas o cara odeia o povo brasileiro, ele se submete, né, quer submeter o Brasil aos Estados Unidos, qualquer outro país que queira colocar a bota aqui no nosso país, né, mas esse é um ponto.
Mas outra questão é que a gênese do governo Bolsonaro, né, baseado em mentiras, em ataques, etc., ele necessariamente quer atacar a atividade jornalística. Né? Então, por conta disso, a mentira, né, essa rede de mentiras que ela se propaga de uma maneira que é difícil, né, você às vezes até dar dimensão, né, porque você tem as redes sociais, claro, mas tem os grupos, tem questões privadas de mensagens, que é muito difícil a gente até dimensionar, né, o quão extenso, né, essa rede que existe de mentiras, de contra-informação até, né, que a gente viu muito bem, né, do período eleitoral para cá. Mas, assim, eu acredito, né, que a gente tem que fazer uma reflexão em dois caminhos. Né? Então, primeiro, qualquer questão que é uma derrota para o governo Bolsonaro, isso é muito bom, né, para o povo brasileiro, para começar. Né? Então, quando há essa tentativa de MP de fake news, né, quer dizer, para você não permitir que as plataformas tenham algum controle, pelo menos, de conteúdo, né, quando isso é barrado, obviamente que isso é um avanço. Mas, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, eu faço essa reflexão, que as plataformas, né, então Facebook, Twitter, né, agora o serviço da Amazon, do Google, etc., eles são serviços privados. Né, e, obviamente, eles tentam fazer alguma mediação, algum controle, mas eles não são neutros. Né, então, a gente também, eu acho que o nosso papel também como jornalista é fazer uma reflexão sobre esse poder, né, que ele acaba extrapolando aí fronteiras, inclusive, né, e isso deixa a gente numa situação de vulnerabilidade. Né? Então, eu queria até contar para vocês, mas também, principalmente para os espectadores, nesse final de semana começou o Congresso Nacional dos Jornalistas, né, que é organizado pela Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE. E um dos pontos principais que vão ser debatidos é a taxação das grandes plataformas, né, então dessas big techs chamadas, né, Facebook, Amazon, Twitter, etc., Google, né, Microsoft, para que se crie um fundo de fomento para o jornalismo. E eu acho que assim, pessoal, contra mentira, contra os ataques que a gente vê sistematicamente, contra a tentativa de cercear liberdade de imprensa, que às vezes vem das próprias empresas grandes, né, que a gente sabe que isso existe. A melhor maneira de a gente fazer isso é dar condições para que o jornalismo consiga se desenvolver, para que, para que os jornalistas consigam se organizar também. Né? E isso vai fazer com que a gente consiga ter mais vozes, isso que vai fazer com que a gente aprofunde, né, o nosso objetivo de democratizar a comunicação efetivamente. Né? Então a gente tem que ter muitas redes TVTs, a gente tem que ter muitos jornalistas com iniciativas bacanas que tragam diversidade para o debate. Mas é óbvio que a gente só consegue fazer isso a partir de uma certa estrutura, né, a partir de um certo financiamento. E eu acredito, né, que a taxação dessas grandes plataformas, que é uma coisa que não é uma exclusividade brasileira, né, outros países já estão discutindo isso. É algo que é um começo importante, né? Porque, afinal de contas, como vocês sabem bem, o Facebook, o Twitter, o Google dependem de conteúdo jornalístico, utilizam esse conteúdo jornalístico e não remuneram, né, os jornalistas. Então, eu acho que são questões delicadas assim, que a gente tem que entender, mas é muito importante, né? Porque, óbvio, você fala, pô, o Facebook democratizou, né? Você pode escrever, pode publicar uma foto, e isso tem uma repercussão grande. O Twitter também, claro, né? Isso é um fato. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de fazer essa reflexão, né? Que essas plataformas ganham muito dinheiro, né? E tem uma série de problemas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar aqui. Com certeza. Tiago, ainda sobre fake news, né, esse desafio dos nós, jornalistas, temos que lidar diariamente, sobretudo quando tem um chefe da nação que insiste em propagar notícias falsas. Às vésperas dos atos golpistas de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que alterava, entre outras coisas, o marco legal da internet. Só que agora, o presidente do Senado devolveu essa MP de volta ao Executivo. Eu queria que você fizesse para a gente uma análise de tudo isso, dessa MP às vésperas dos atos golpistas e da devolução por conta do Senado dessa MP ao Executivo. Pois é, né? Essa é uma coisa que é essencial para a gente debater, porque diz muito respeito também ao nosso presente, mas ao nosso futuro. Né? Afinal de contas, acho que quando a internet começou, então há muito tempo atrás, a gente pegou esse começo, a gente está aqui, a gente lembra do começo da internet, a internet era aquele ambiente que você falava, não tem muita regulação, porque está começando, como que a gente consegue, né, tratar disso, como a gente consegue trazer isonomia, etc. A gente sabe que o Marco Civil da Internet, né, que foi promulgado no governo da presidenta Dilma Rousseff, ele trouxe avanços importantes.
né, por conta, por exemplo, da neutralidade. Então, você não pode, por exemplo, ter uma plataforma que ela se favoreça, né, que é por conta de que ela tem mais dinheiro, que ela consiga estar mais presente, que ela consiga ser favorecida, né? Então, isso eu acho que é uma coisa essencial. Mas, obviamente, né, que governos autoritários, né, que figuras que tentam cercear, né, a liberdade de circulação de informação, que tentam manipular, né, inclusive a opinião pública, eles vão tentar de qualquer forma fazer com que não se tenha nenhum tipo, né, de mediação, nenhum tipo de regulação a respeito, né, dessa circulação de informações. Então, é óbvio, né, que a tentativa do governo Bolsonaro de tentar fazer com que não houvesse nenhum tipo de mediação, mesmo nas plataformas, né, de acordo com as políticas de privacidade dessas plataformas, foi uma clara tentativa desesperada, eu até diria, de que fazer com que as mentiras que foram essenciais, inclusive, para que ele infelizmente vencesse a eleição em 2000, continuassem a ser propagadas, né? Então isso, primeiro, é uma coisa que até violava as próprias plataformas, né, as empresas, mas também viola, né, as nossas próprias regulações, né? Então eu acredito que isso é um ponto importante, pelo menos, né, o Senado conseguiu barrar isso parcialmente, mas a gente tem que estar atento, né, pessoal? Porque a gente sabe, felizmente, né, eu acredito que o governo Bolsonaro é uma desgraça, mas vai passar, só que a gente tem que pensar no futuro, né? E o futuro, é óbvio que a gente vai ter mais empresas, né, que vão estar ligadas à internet, que vão fazer a circulação de informações, então a gente tem que também, enquanto jornalista principalmente, mas enquanto sociedade, né, enquanto organizações, sindicatos, a estar muito atento, né, como que a informação circula. Né? Então, é aquilo que eu tinha dito, né, brevemente, mas eu acho que a democratização da comunicação, que é algo essencial, né, e nós jornalistas, eu acho que nós lutamos, né, e temos que ter consciência que é importante a gente fazer essa luta, depende também dos ambientes virtuais. Né? Então, é isso que barra fake news, é isso que barra tentativa de disseminar notícias falsas, mentiras, e também o ataque à imprensa, né? Porque a gente sabe, né, pessoal, que o jornalismo profissional, né, o jornalismo que é exercido aqui na Rede TVT, por outros companheiros, é um jornalismo que ele se baseia em princípios, né, em princípios de ética, em princípios de apuração, etc. E é isso, muitas vezes, né, que esses caras, o governo Bolsonaro tem pavor, tem medo, né? Tem medo de quando a gente faz o nosso trabalho e revela o que está sendo revelado, né, nas notícias diárias, nas análises, etc. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente entender. Com certeza. Tiago, agora sobre os desafios do sindicato e até essa questão dos ataques aos jornalistas, justamente por isso, né, que estão, sempre que a gente está exercendo nossa função, acabamos sendo atacados. Tem até vários dados, é até difícil, né? 300 mil citações de ataques contra jornalistas. Eu já fui vítima, eu sou bloqueada pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive, e outros integrantes do governo. Minha pergunta como o sindicato pretende, na gestão de vocês, se posicionar ou ainda amparar esse tipo de situação dos ataques? E com relação ao apoio de demandas de precarização do trabalho do jornalismo, né? Então, a gente está vendo agora uma mobilização relativa àquela emissora aqui de São Paulo, a Rede TV. Sabemos que estamos vivendo um processo de precarização, de uma forma geral, do jornalismo profissional. Como que vocês pretendem lidar com esses dois pontos tão urgentes da demanda do jornalismo? Pois é, essa é uma excelente questão, né? Então, uma coisa até que eu esqueci do começo, né? A gente estava falando, a gente está vivendo um momento difícil, né? De você ter um governo criminoso e genocida que ataca, né, o jornalismo, ataca os jornalistas, mas também está passando globalmente, né, por mudanças materiais, mudanças tecnológicas que mudam muito, né, a nossa relação profissional e a relação de trabalho. Então, eu trabalho na Editora Globo, por exemplo, que é uma empresa que tradicionalmente imprimia revista, né, fazia edição de jornal, e hoje a gente sabe, né, que, por exemplo, a Editora Abril, onde o Paulo Zoc, né, que era o nosso presidente entre 2015 e 2021, ele trabalha atualmente. A Editora Abril, que era um império, hoje se transformou numa empresa pequena. Por quê? Porque as condições materiais mudaram, a tecnologia mudou, né? Então a revista deixou de ser um lugar onde você tinha muito anúncio e agora tem pouco anúncio, então você consegue ter pouca, né, estruturação. E isso é diretamente relacionado com demissão em massa, com precarização, né, com a intransigência patronal para reposição de salários, para garantia de direitos, né, da nossa profissão. E, por outro lado, né, pessoal, a gente sabe que tem novas iniciativas que surgem, né, tem novas organizações que surgem, e isso é positivo, né, inclusive com a internet.
Mas, por outro lado, né, também há desafios materiais, né? Então, como que essas empresas conseguem garantir para os jornalistas, condições de trabalho, boas condições de trabalho, salários decentes, salários dignos, né? A gente sabe que é uma briga, né? Uma briga dura, mas é uma briga que nós, como jornalistas, a gente tem que estar ciente, né, desse desafio e resistir e lutar e garantir, né, direitos, garantir salários. E acho que isso se estende para todos os jornalistas do estado de São Paulo, que passam, né, também por a precarização dos freelas, né, dos PJs, que são, né, o pejotismo, que é uma questão muito grave, né, que a gente tem que entender, né, mas também tem que fazer o enfrentamento. E claro, né, pessoal, agora falando mais conjunturalmente, né, e nacionalmente, eu também queria informar para todo mundo que o sindicato, no início desse ano, ele entrou com uma ação contra o governo Bolsonaro por conta dos constantes assédios, por conta dos ataques, né, ao direito nosso profissional de exercer nossa profissão, de exercer nossa liberdade jornalística, né, que nada tem a ver também com a questão das empresas, nas grandes empresas, de fazer os editoriais delas. Não, os editoriais das empresas, os caras que ganham muito dinheiro, eles fazem, mas nós, como jornalistas, temos o direito de fazer nossa apuração, temos o direito de fazer as entrevistas que a gente queira fazer, né? E o governo Bolsonaro, a gente sabe que ataca diariamente isso porque ele não quer que as verdades, né? Não quer que a informação circule. Então a gente entrou com um processo judicial, inclusive, que é assim, a gente sabe que são maneiras de nós mostrarmos claramente nosso posicionamento, né? Não só as notas de repúdio, que a gente sabe que, né, deve ter tido 1 milhão de notas de repúdio até agora, faz parte também, né? A gente tem que se posicionar, mas é importante também de mostrar concretamente que a nossa luta em defesa dos jornalistas, em defesa do jornalismo, passa necessariamente, né, por uma luta intransigente pelo fim do governo Bolsonaro. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muito o nosso colega Tiago Tange, eleito presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, pelo papo. Boa gestão para você, boa sorte aí na empreitada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, estou à disposição, pessoal. Inclusive, para as questões sindicais, estamos na luta. Estamos na luta. Abraço. Obrigada, abraço.